para Aristóteles, essa relação vai, vai consistir, na verdade, na adequação do conceito, da teoria, do que a gente pensa, do que a gente formula sobre a coisa real, né? Então, a diferença básica entre essa parte do pensamento aristotélico e platônico é que platônico, na verdade, se a gente for um pouco antes para os pré-socráticos a gente tem dois indivíduos diferentes. A gente tem Heráclito, que defende o devir, a mudança como sendo verdadeira, e Parmênides, que defende a imutabilidade, né? Tudo aquilo que é permanente como sendo verdadeiro. Quando a gente vai para Platão, a gente já tem essas duas visões em um indivíduo só. Platão considerando que tudo que muda é falso, porque seria uma falsa análise dos nossos sentidos, né? Por eles serem extremamente limitados. E o que é desenvolvido pela razão é que seria verdadeiro, né? Seria imutável, consequentemente. E já para Aristóteles a gente tem essa oposição, né? Nem uma coisa nem outra dissociada seria verdadeiro, mas quando existe uma correlação entre elas duas, né? Quando a ideia, quando a razão, ela tem uma significação direta no que diz respeito à realidade, certo? Não é à toa que quando a gente fala do pensamento científico de uma forma mais ampla, isso não começa com o pensamento cartesiano lá na Idade Moderna, não. Isso já começa com Aristóteles, né? Aristóteles vai ser o precursor da formulação desse ideário, até mesmo antes das sociedades modernas, das sociedades iluministas, da chamada Revolução Científica, que vai ocorrer durante o processo de esclarecimento, né? Além disso, Aristóteles trabalha muito com o conceito de metafísica, né? Não que pensadores anteriores não tivessem feito, mas para que a gente possa compreender esse pensamento aristotélico é preciso que a gente primeiro conceitue o que é metafísica, né? Se a gente considera de forma etimológica, mais direta e simples, que a física é tudo aquilo que está relacionado ao plano material, digamos assim, a metafísica é tudo que está para além desse plano material, ou seja, não é a desconsideração dele, certo? Principalmente no pensamento de Aristóteles, mas é justamente o quanto esse ideário, que está além, né, da questão prática, mas se liga a essa questão prática, né? Mais para frente vão haver alguns indivíduos até que vão tratar de um conceito chamado de praxis. A praxis é muito encontrada no pensamento marxista, no pensamento materialista, de uma forma geral, mesmo que não diretamente relacionado a Marx, né? Nós temos alguns teóricos anarquistas que vão lidar com esse termo também. E a praxis de forma bem simplificada, é justamente quando nós temos a teoria ligada à prática, né? E a consequente transformação social, por exemplo, a partir dessa união, né? Aristóteles não trabalha com esse termo, é só uma semelhança, certo? E aí, quando a gente fala desses conceitos, dos conceitos de como Aristóteles trabalha a metafísica, os principais conceitos metafísicos que ele faz referência à questão da substância, essência, acidente, matéria e forma, ato e potência. O que é cada uma dessas coisas, certo? Isso tudo vai estar bem descrito aí no mapa conceitual que eu enviei para vocês. Aí, mais uma vez, é importante que vocês estejam com ele à mão para não se perder, porque são muitos conceitos que a gente acaba falando sobre, né? Quando a gente fala substância, para Aristóteles, a substância é aquilo que é em si mesmo. O que é aquilo que é em si mesmo? Basicamente, se a gente considerar que a substância, a essência, na verdade, seria essa substância, seria aquela essencialidade que nos torna humanos, por exemplo. Como assim? Para Aristóteles, a razão é uma característica humana, certo? Indissociável. O ser humano é racional, ponto. Por mais que não encontremos isso muitas vezes em alguns indivíduos que a gente conhece ou vê, né? Principalmente nessa nossa época agora de quarentena, né? Não vemos muito essa questão da razão muito presente em alguns dos nossos governantes, mas tudo bem, né? A gente tenta sempre superar isso. Mas seria aquilo que nos torna o que somos, né? Seria, se a gente fosse considerar em outros termos, para Aristóteles a essência seria a natureza de um determinado indivíduo, de uma determinada espécie, de um determinado ente, né? De um determinado ser. No caso do ser humano, a razão, mais especificamente, né? E aí é interessante, inclusive, que a gente relembre a diferença entre... o
não o pensamento mítico, como a gente falou antes, mas a questão do instinto, da ação instintiva e do pensamento humano, né? São coisas bem básicas, assim, bem introdutórias, né? Significa dizer que pela razão, pelo fato do ser humano possuir a razão como parte de sua essência, significa dizer que nós estamos isentos da ação instintiva? Não, não é isso que significa. Até hoje o nosso organismo ele possui traços instintivos, né, que acabam sendo, pelo menos até o momento, são indissociáveis da nossa espécie, enquanto animais, né? Tudo bem que Platão vai fazer referência ao indivíduo, ao ser humano, como sendo um animal político, né? Mas porque nós acabamos superando muitas questões instintivas devido ao desenvolvimento da razão. E aí Aristóteles vai trazer essa questão da razão como sendo parte da nossa essência, né? O acidente, dentro dessa questão aí da substância, né? A substância é dividida entre essência e acidente. O acidente em Aristóteles seriam algumas outras características particulares que temos, mas essas outras características... Sim, a questão do acidente seriam outras características que não são necessariamente essenciais, que não são essenciais para a conceituação do indivíduo, para o reconhecimento do indivíduo, do ser, né? No caso, eu posso ser gordo, magro, macho, fêmea, alto, baixo, isso não importa, né? Que isso aí são as idiosincrasias, né? São as particularidades que os indivíduos possuem que não são marcadores de uma espécie, digamos assim. Mas o fato de nós sermos racionais, sim, isso seria um marcador da nossa espécie, mais especificamente. Quando uma outra característica da metafísica, a primeira foi, só lembrando, tá? Acaba sendo muito conceito, a gente se confunde. A primeira caracterização da metafísica é a relação entre essência e acidente. A segunda caracterização da metafísica é em relação à matéria e à forma, certo? Quando Aristóteles fala sobre a forma, ele não determina qual é a forma, qual é a substância, basicamente. A matéria a matéria que vai formar as coisas, né? Alguns pré-socráticos defendiam a ideia de que alguns elementos, ou um dentre vários elementos, seriam responsáveis pela formação de todas as coisas, né? Seriam a essência das coisas. Na verdade, para Aristóteles, a matéria vai ser indeterminada, certo? Não daria para se determinar a matéria que formam todas as coisas, que formam até mesmo a essência dos indivíduos, certo? E aí ela pode ser, pelo fato de estar relacionada diretamente à metafísica, então ela está para além desse plano material. Não é apenas pegar uma coisa que seja palpável, mais palpável, como alguns pré-socráticos fizeram, com a água, com o vento, enfim, com a terra, com o ar, né? O vento não, a terra, e dizer que isso, o adensamento dessas coisas ou o afastamento delas seria responsável pela criação de todas as coisas, mas o fato de que não existe uma determinação possível dessa matéria. A forma já é o princípio inteligível das coisas, né? Não confundir isso com Platão, tá? Por favor. Mas quando a gente fala desse princípio, seria basicamente o que nos torna únicos, digamos assim, né? E isso aí está diretamente relacionado ao conceito de essência, certo? Na verdade, todos esses conceitos estão diretamente relacionados. A essência está diretamente relacionada à forma, certo? Ou seja, tudo aquilo que nos enquadra enquanto indivíduos de uma determinada espécie, com todas as características que possuímos e que são comuns a todos nós e que nos definem, estão justamente presentes aí nessa concepção de forma de Aristóteles. E uma terceira coisa, um terceiro ponto, na verdade, que ele vai considerar, foi o que a gente falou antes, a questão da potência e do ato, né? Que, como a gente já falou isso antes, vamos tentar condensar, né, de uma forma mais simples. É basicamente quando nós consideramos que existimos em possibilidade, é a potência. Nietzsche vai abordar esses conceitos mais para frente, de outras formas. E o ato, que é a mudança propriamente dita, né? Nós existimos enquanto possibilidade num determinado momento e passamos a existir enquanto realidade em outro. Essa, basicamente, é a definição entre ato e potência, certo? Bem, gente, como essa parte de filosofia ela acaba sendo muito complicada para muita gente, então hoje a gente fica por aqui nesses conceitos básicos, mas uma outra aula já está sendo produzida sobre as causas em Aristóteles, para a gente poder seguir para a filosofia medieval, tá certo? Principalmente os universalistas,
a patrística e a escolástica. Estudem direitinho, no nosso horário de tirar dúvidas. Eu vou enviar alguns exercícios para vocês também, para que vocês já tenham feito alguma coisa, já apareçam com algumas dúvidas em relação a isso, para a gente poder fazer junto, tá certo? Valeu e até mais!